Olá, pessoal. Eu queria fazer alguns comentários sobre aleatoriedade, em particular mostrando alguns aspectos do nosso dia a dia, de situações do nosso dia a dia, que podem ser bem ou mal compreendidos de acordo com a nossa compreensão da aleatoriedade. E já para começar colocando todos nós no mesmo barco, eu quero destacar que dentro mesmo das ciências exatas, dentro da matemática, a área da aleatoriedade, a área das probabilidades estatísticas, é conhecida como a área em que é mais fácil mesmo um especialista se enganar. Tamanha confusão que eventos aleatórios causam sobre a nossa intuição. Então, no debate pronto, o que a gente acha que acontece ou que deveria acontecer numa situação, muitas vezes está equivocado porque a gente não entende muito bem fenômenos aleatórios. O nosso cérebro tem muita dificuldade para conseguir entender isso. Dito isso, para quem tem uma aversão à matemática e tal, eu também aviso que eu vou usar aqui recursos de simulação, justamente porque eu acho que eles são mais fáceis para entender algumas coisas do que entrar em todo um ferramental matemático para entender formalmente as demonstrações do porquê que certos fenômenos ocorrem ou deixam de ocorrer quando está envolvida aleatoriedade. Isso aqui é só para dar uma intuição, mas uma intuição que eu acho que é importante aqui, sabe? É para corrigir a nossa intuição, que como eu comentei tem muitas falhas, usando experimentos computacionais aqui bem simples, tá? Nada que vá assustar vocês, para conseguir entender melhor o mundo. E para isso eu vou usar duas situações. A primeira delas aqui no comecinho, envolvendo previsão do tempo, e depois a outra envolvendo um tema super atual, né, que é a Covid-19 e doenças no geral. Tá legal, então vamos começar bem de boa aqui, bem tranquilos, fazendo aqui uma observação sobre como que a gente interpreta valores probabilísticos no nosso dia a dia, como eu falei aí usando como exemplo a previsão do tempo. Pelo menos na minha experiência pessoal, é comum ver num site de previsão do tempo que a previsão venha associada, venha uma situação que vai ocorrer, vai chover tantos milímetros, por exemplo, associada com uma probabilidade de que aquilo ocorra. E vamos dizer que a previsão para amanhã é que vai ter 80% de chance, a previsão é de 80% de probabilidade de que vai chover 10 milímetros, por exemplo. Eu não vou entrar aqui na quantidade de milímetros para a gente manter um exemplo simplificado, então nós vamos falar que tem 80% de chance de chover, é isso que está sendo previsto. E aí já começa a primeira confusão, porque o nosso cérebro ele olha e fala, 80%, pô, 80% é bem mais do que a metade. Né? Então, eu vou ler isso muitas vezes já como um fato. Vai chover amanhã. Tem alta chance de chover amanhã, então vai chover amanhã. E ao ler isso dessa forma, a primeira coisa que o nosso cérebro já nos engana é a tendência a dizer, olha, se não chover, né, imagina que chegou amanhã e não choveu. Os caras da previsão não sabem nada mesmo, eles erraram. Quem está atento olhando esse vídeo já deve perceber o primeiro equívoco que a gente cai aí, né? Porque se 80% de chance de previsão era de chover, as próprias pessoas que previram, elas não previram que ia chover, elas previram que tinha uma chance grande, de fato, 80% é uma chance grande de chover, mas elas reservaram um espaço considerável para a probabilidade de que não chovesse. Então, notem que não é preciosismo, tá, gente? Não faz sentido a gente falar que houve um erro quando a pessoa que te disse a afirmação, ela não cravou e falou, vai acontecer isso. Ela falou, vai acontecer com tanto por cento de chance. No caso, 80%, pra gente traduzir em miúdos aqui, quer dizer que, olha, de cada 10 vezes que eu prever isso, sabe, se você pegar 10 dias em que houve uma previsão, 80% de chance de chuva, você espera que em 8 dias chova, em 2 não chova. Essa é uma leitura mais adequada. Tá? E aí que a coisa começa a ficar interessante e complicada. Porque mesmo para quem deu esse passo e entendeu que, olha, 80% de chance, não é que não é cravado que vai chover, a gente ainda espera que de 10 dias, 8 chovam e 10 não chovam. E mesmo isso não é como funciona a aleatoriedade. E a gente vai começar a brincar com os nossos testes para entender. Então, aqui primeiro para vocês verem o que eu estou fazendo, olha só, eu peguei a biblioteca padrão, random aqui do Python, tá? Então não tem nada mexido aqui, é a biblioteca padrão para gerar números aleatórios, tá? Quem sabe de computação sabe que eles são pseudo-aleatórios, mas esse vídeo é para dar uma intuição, não vamos entrar nisso. Meu número de testes vai ser 10,
Eu vou realizar, portanto, aqui 10 testes. Tá? Em cada iteração desse lacinho eu vou realizar um teste em que eu vou fazer o sorteio de um número aleatório entre 0 e 1 aqui. Tá? Sortear um número aleatoriamente e com probabilidade uniforme entre 0 e 1. E vou imprimir. E foi isso que aconteceu aqui. Vejam como os números se dispersam bastante. Né? Tem desde ponto 13 aqui até ponto 82. Né? Desde números bem pequenininhos, bem pequenininhos, 0, 2 aqui, até números bem maiores. Nesse caso, acho que o maior, se meus olhos não estão falhando, foi o 82, mas isso é aleatório. Né? Se eu rodar de novo, vocês vão ver que as coisas mudam. Olha, agora não tem nenhum tão pequenininho quanto antes. Né? E se eu rodar de novo agora, aqui ó, agora tem um abaixo de 10 aqui e um bem grandão, 0.97, quase no 1. Tá? Então, números aleatórios, aí sorteei 10, só para vocês verem a função que eu estou usando, que ela vai ser central, vai ser usada várias vezes nessa simulação. Mas vamos lá para a parte que é realmente interessante. Tá? Isso aqui foi só realmente para mostrar para vocês a função que eu vou usar. Vamos então fazer um experimento envolvendo esse cenário que eu falei para vocês da chuva, né, da previsão de chuva. Então, eu vou fazer 10 testes aqui, quer dizer, vamos supor que eu vou criar aqui no meu simulador 10 dias em que pode chover com 80% de probabilidade. Meu limiar aqui é 0.8, tem 80% de chance de chover. Eu vou passar bem rápido por isso aqui para não ficar tedioso para vocês. Quem tiver qualquer dúvida, tipo, se você não está roubando, pode pausar o vídeo, olhar o código com calma, depois entender o que eu estou fazendo. Mas o ponto aqui é que eu estou contando quantas vezes ficou abaixo do limiar e quantas vezes ficou acima. Os dois valores começam com 0. Eu vou realizar aqui um número de testes igual ao que foi marcado em cima, no caso 10 dessa vez. Em cada vez eu sorteio um número entre 0 e 1. Para não ter viés nenhum, eu vou marcar os que são menores do que o limiar, que no caso aqui está 0.8. Os que são maiores no total maior. Os que são menores no total menor. Esse aqui nunca vai ocorrer, muito improvável que ele ocorra, está exatamente no meio. Mas é só para descartar ele aqui. Tá? E daí no final a gente vai ver quanto que aconteceu, né? O total de testes, quantos foram maiores, a gente vai interpretar que, olha, se é 80% de chance de chover, 0.8 meu limiar, se o número que eu sorteei foi entre 0 e menor do que 0.8, eu vou indicar que nesse dia choveu. Tá? O que eu estou fazendo aqui é jogando um dado para ver se choveu ou não choveu, dado esse limiar. Tá? A gente está brincando como se a gente tivesse controle sobre a situação. Tá? É mais fácil do que os estatísticos fazem, do que o pessoal da previsão do tempo faz, que é dado um monte de informações, tentar prever o que vai acontecer. Né? A gente tem controle da situação, ainda assim vocês vão ver como a aleatoriedade nos engana. Então, nessa pegada, vamos fazer o teste aqui. Vou dar alguns entries e rodei os testes. Olha só, o que o cenário nos disse aqui. Aqui nós temos um total de 10 dias, né? Foram 10 testes, faz sentido, então um dia por cada teste que eu rodei, com 80% de chance de chuva. E choveu em 90% dos dias, quer dizer, no caso aqui 10, 9 de cada 10. Vejam, que era no 80% de chance, eu rodei e já não deu, né? 8 de 10, deu 9. Vamos rodar de novo e ver o que acontece? Olha, agora choveu em todos os dias. Isso quer dizer que a previsão estava errada? Não, por construção, a gente sabe, olha, a chance de chover era 80%. Mas eu peguei um conjunto de 10 dias que o mero acaso fez chover em todos. Será que para menos também acontece? Ó, choveu 8, choveu 100 de novo, choveu 8, agora choveu menos, choveu 7. Será que pode acontecer menos do que isso? Depende da gente sair repetindo esse experimento algumas vezes. Olha só, repeti algumas vezes e aconteceu. Choveu em apenas 4 de 10 dias. Então notem que aquela situação da análise que eu falei para vocês, de interpretação do mundo, ela é mais complicada. Porque não basta você saber que, olha, não é porque falaram que a previsão que ia chover com 80% de chance, que não choveu, eles erraram. Não basta isso. Ainda que eu pegue 10 dias, pode ser que eu pegue 10 dias, tá? Cada dia tinha 80% de chance, a previsão estava certa, mas eu vou olhar lá nos 10 dias da previsão, ele só choveu em 4. Se você olhasse isso, qual que seria a sua reação? Né? Qual que é a nossa reação? Poxa, esses caras não sabem nada. E, no entanto, se eu disser que tinha 80% de chance de chover aqui, como eu construí o sisteminha, né, eu não estou fazendo uma previsão, né, eu estou falando o que eu sei que está por trás ali. De fato, a chance de chover era 80%. Pelo mero acaso, algumas vezes chove 100% dos dias. Chove 10 de 10. Em outras chove 7 de 10. Em outras até 4 de 10. Acontece. Tá? Coisas mais caóticas acontecem. Mas vejam que eu não tive que rodar isso tantas vezes para acontecer coisas
fora do 8 de 10. O 8 de 10 acontece, mas o 7 de 10 também acontece, 9 de 10 acontece e até coisas mais fora disso. Tá? Então essa é a primeira intuição que eu acho que a gente precisa quebrar. O primeiro lugar que a nossa intuição nos engana, a gente precisa, né, da validação experimental ali, para entender que, olha, quando envolve probabilidade, a coisa não é bem o que você espera. Não é porque você fez ali um conjuntinho de 10, por exemplo, que a coisa vai dar exatamente a probabilidade esperada dela. Mas, o que a gente pode fazer daí para ver se isso aí estava, de fato, subjacente? A gente pode aumentar o número de testes. Se eu começar a olhar para 100 dias, olha lá, o número de testes agora é de 100. Comecei a olhar para 100 dias, vou dar alguns enters. O que vai acontecer? Olha só, agora choveu 75% dos dias. Não deu 80% ainda, mas vocês vão ver que aquelas situações, 40% dos dias, 100% dos dias, fugindo muito, vai ser mais difícil. Olha, 81% dos dias, 76% dos dias, 72%, ainda tem uma oscilação, para cima ou para baixo, mas já é muito mais difícil registrar aquele erro grande que eu estava registrando antes, quando eu olhava apenas 10 dias. 77 de novo, 86. Se eu for um passo além e colocar 1000 dias, como será que vai reagir agora? Olha lá, 79,7, menos de 1% de erro em relação ao que a gente sabe que é o real por baixo. 79%, 1% de erro. 79,4, abaixo de 1%, exatamente 80%. 79,4, 79, 82,2, um errinho maior do que 1%. Já vou dizer para vocês que com 1000 repetições ali, erro acima de 1% já não é tão comum, mas ainda acontece, como vocês podem ver. Até 2 e pouquinho ali vai acontecer. Aqui está 1,2 de diferença. Tá? Se a gente for um degrau a mais nessa brincadeira, a gente vai ver que a coisa já fica muito mais previsível. Se era 80%, vejam só, 80.2, 80.01, 79.53, muito perto do 80%. Eu vou passar vários rápidos aqui e vocês vão ver que vai ser difícil fugir, né, aí do entorno do 80%. Então notem, para a gente conseguir validar uma previsão de uma certa probabilidade, a gente tem que olhar em números grandes. Tá? Essa é a primeira lição que fica. Tá? Não só 80% de previsão de chuva não quer dizer que vai chover amanhã, como não quer dizer que vai chover em 8 de 10 dias. Não quer nem dizer que vai chover em 80 de 100 dias. Embora ali já fique mais próximo disso, né? Já fica ali, vai chover entre 70 e 90 provavelmente, né? Se a previsão estiver errada. A partir de 1000 dias a previsão já fica bem mais próxima do valor ali. Tá? E não tem nada de especial com esses números, mas só estou subindo a ordem de grandeza do número dos testes e a gente vê que fica mais raro, não impossível, mas bem mais raro ter algo muito desviante. Tá legal? Mas isso não termina por aqui, porque essa análise que eu queria fazer com vocês, ela vai nos dois sentidos. Aqui a gente falou, olha, se eu começo com uma certa probabilidade conhecida e vou aumentando o número de testes, daí sim vai convergindo para aquele número. Quando tem pouquinho, a coisa pode ser muito caótica. Mas a gente pode ver ainda mais algo sobre isso. Então, vamos mudar a situação. Só para a gente treinar nossa intuição, vou voltar para 10 aqui e vou falar agora que eu estou no 0,5, tá? Tem 50% de chance de chover, 50% não, tá? Essa é a previsão agora. E vamos ver como que a coisa se comporta. Olha só, 40% dos dias, né? 4 de 10 dias choveu, 3 de 10 dias choveu, 3 de 10, 3 de 10. Tem hora que a aleatoriedade parece até que está emperrada, né? Mas isso também é inerente a coisas aleatórias. Acontece, ó, 10% dos dias. A previsão era que tinha chance de chover em 50%. Vejam que eu não rodei muitas vezes e já aconteceu de chover em apenas 1. Isso não quer dizer que a previsão estava errada, quer dizer que quando a chance é de 50%, não é tão difícil eu ter uma sequência de falhas, uma sequência de dias, olha, podia chover, mas não choveu. Acontece. Né? E aqui 60, 80, vejam que, ou se você olhasse, né, só o comecinho daquela sequência, você ia falar, nossa, está sempre para baixo de 50%, mas acontece para cima também. Tá? Como a gente viu ali, tinha um 60, um 80%. É legal, isso é inerente dos fenômenos aleatórios. E aqui que eu vou partir para uma outra situação que eu acho que é muito importante da gente entender, que é envolvendo, como eu falei no início do vídeo, Covid-19 e mais particularmente os testes para eficácia de medicamento.